Olá, meu nome é Áureo, muito obrigado por mais esse convite. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre qual seria a aquisição espiritual mais difícil. Temos no livro A Vida Escreve, pelo espírito de Hilário Silva, uma mensagem muito interessante, psicografia de Chico Xavier. Nesta mensagem, Hilário Silva conta que o mestre estava refletindo diante de águas calmas, afastara-se por um instante da multidão, onde ouvira somente sarcasmos, insinuações, chagas e aflições. E o mestre pensava. E seus discípulos se aproximaram neste momento e começaram a questioná-lo. Não vou ler a mensagem toda, mas algumas perguntas. Então, por exemplo, Tadeu perguntou, qual a virtude mais preciosa? E o mestre respondeu, a humildade. E Tadeu perguntou novamente, qual é para nós o mais alto dever? E o mestre respondeu, amar a todos servindo sem distinção. A partir daí, os discípulos começaram a se queixar, dizendo que isso é quase impossível, porque a maldade campeia no mundo. Reclamavam também que viam muitos homens bons passando por calúnias e difamações. Outro disse que não encontrava mãos e braços que o auxiliassem no serviço do bem. Até que João fez a última pergunta. Senhor, o que é mais difícil? Qual a aquisição mais difícil? Jesus sorriu e respondeu, a resposta está aqui mesmo em vossas lamentações. O mais difícil é ajudar em silêncio, amar sem crítica, dar sem pedir, entender sem reclamar. A aquisição mais difícil para todos nós chama-se paciência. Paciência, cuja palavra vem do latim, significa aguentar, suportar. Uma capacidade, uma virtude muito ligada ao nosso autocontrole, à nossa inteligência emocional, de suportar circunstâncias desagradáveis, sem dar vazão aos impulsos primitivos, impulsos muitas vezes inconscientes. Já a impaciência, a personalidade impaciente, segundo a psicologia, tem um conflito com relação ao tempo, tem uma dificuldade de se adequar a deixar o tempo fluir e tende a buscar acelerar os fenômenos, acelerar as experiências e assim nega a si mesmo uma plena imersão na vida. A impaciência, acho que todos nós somos vítimas dela. Na verdade, não vítimas, né? Ainda temos essa dificuldade. Somos responsáveis por isso ainda. Ela está muito ligada à nossa realidade, ainda muito próxima à animalidade. Os instintos ainda falam muito alto dentro de nós. E entre o estímulo e a resposta, existe um espaço ali, como nas palavras do psiquiatra austríaco Viktor Frankl, e é nesse espaço que está o nosso poder de escolha. Mas nós ainda somos espíritos muito imaturos e nos deixamos levar muitas vezes pelos impulsos. Tem um filme muito interessante sobre isso, um filme de 2006 do Adam Sandler, filme Clique, que ele interpreta um arquiteto que consegue um controle remoto, mágico. Com esse controle remoto, ele consegue adiantar, dar pause na própria vida, retroceder para tempos anteriores, adiantar para tempos futuros. E ele acha aquilo o máximo e começa a usar de forma descontrolada. Esse é o sonho do impaciente. Imagina se a gente pudesse, com um controle remoto, adiantar os fenômenos. Seria interessante. Mas no filme, que eu recomendo a todos, mostra que
essa atitude causou muitos prejuízos à vida do personagem principal. Então clique aí, um filme sobre impaciência muito interessante. Um dos melhores filmes do Adam Sandler. Existem técnicas para a gente tentar desenvolver melhor a nossa paciência. Uma delas já nos ensinou o Chico Xavier. Ele não tinha lá a plaquinha na cama dele? Isso também passa? Essa é uma das principais técnicas. Quando você estiver vivenciando um momento difícil, lembre-se que ele é passageiro, ele é momentâneo, que logo mais virá um momento mais fácil. Uma outra técnica é adotar uma perspectiva distanciada. Então, passar a enxergar o fenômeno como se fosse um observador. Ou como se você estivesse lá do alto vendo a situação. Vendo de fora, é bem possível que você enxergue variáveis que não estava enxergando. Perceba que tal situação não vale a pena você colocar uma energia, se desgastar excessivamente. E uma outra técnica é a perspectiva da eternidade. A maioria dos nossos problemas, das nossas inquietações, ficam muito diminuídas quando colocamos na perspectiva da imortalidade. O que serão nossos problemas daqui a 5, 10 anos? O que serão certos problemas daqui a séculos? O André Luiz tem uma frase assim: evite a impaciência. Você já viveu séculos incontáveis e está diante de milênios sem fim. Claro que não vamos utilizar esta técnica para não dar atenção aos problemas da vida material, às situações que temos que resolver. É apenas uma forma de não nos desgastarmos emocionalmente excessivamente. Então pode ser útil. Afinal de contas, como nos ensinou Jesus, a aquisição da paciência é uma das aquisições mais difíceis, se não a aquisição espiritual mais difícil. São justamente as pessoas que nos irritam, as pessoas difíceis do dia a dia, nós também somos uma delas, muitas vezes. Mas quando você encontra pessoas difíceis, são elas justamente as que mais podem te ensinar, as que mais podem fazer com que você exercite a paciência. A própria encarnação, quantas e quantas situações nos traz para que possamos temperar o nosso caráter. Muitas vezes lá no mundo espiritual, nas colônias espirituais, rodeados de pessoas agradáveis, um ambiente onde não precisamos lutar pela sobrevivência, as oportunidades de evolução não são tão fartas, com certeza não são. Encarnar nos mobiliza a botar esses potenciais em uso e a provar para nós mesmos que já aprendemos certas lições. Então as pessoas difíceis nos ajudam a testar, a ampliar a nossa capacidade de paciência. E é claro, não que nós precisemos ir atrás delas, mas fiquem tranquilos, elas irão aparecer. Certa vez, um monge budista que viveu há mais de 1000 anos, chamado Atisha, ele disse algo muito interessante, abre aspas: já que o ódio é abundante nestes tempos impuros, vistam a armadura da paciência, libertos de raiva. Vejam que interessante a metáfora. A armadura da paciência, ou seja, a paciência não é uma bolha em que você vai se isolar e ali ficar, não tendo contato com os fenômenos. É uma armadura, ou seja, ela te coloca em interação com o combate, mas te dá uma proteção, no caso uma proteção emocional, uma proteção à sua própria paz. Já no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, encontramos a mensagem, a paciência, vale a pena ler. E ela começa de uma forma bem interessante.
A vida é difícil, constitui-se de 1000 bagatelas que são como alfinetadas que acabam por ferir. Mas se nós conseguimos ver numa perspectiva maior, todo esse sofrimento que ainda precisamos passar, ainda estamos numa fase evolutiva em que a dor, o sofrimento, o desconforto ainda se fazem necessários. Não será para sempre. Um dia evoluiremos apenas pelo amor, pela sabedoria. Mas seres ainda rebeldes como nós ainda demandam situações mais desconfortáveis para que não estacionemos. Mas a glória de felicidade que nos aguarda neste universo de Deus, que está aguardando todos os seres criados pela inteligência suprema, é desproporcionalmente maior do que esse período difícil que ainda estamos passando. Então, continuemos nesse caminho, porque a paciência é uma virtude que está muito ligada também à tolerância, à perseverança e à fé. E por meio de exercícios como a oração, a meditação, a reflexão, cada vez mais nos conectaremos com este nosso eixo divino, nosso self divino, onde tudo é paz, tudo é luz, tudo é abundância, onde expandimos a nossa consciência, vencemos o medo, vencemos os impulsos que nos fazem agir sem pensar. Mas é difícil, gente. A paciência é um grande aprendizado para todos nós. Que tenhamos paciência também com nós mesmos, por ainda sermos assim. Coragem para enfrentar as nossas imperfeições e utilizar as circunstâncias, os problemas do dia a dia para crescermos. Muito obrigado por terem ficado comigo até aqui. Um abraço para todos vocês. Espero que estejam bem, se protegendo, tranquilos. E até um próximo vídeo, pessoal. Tchau!